Oi, gente, bom dia. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Como vocês podem ver em algum lugar desta tela, mentira, a tela está desativada. Infelizmente, a informática nos traiu. E se meus gatos permitirem, porque a Naga está aqui tentando derrubar o telefone. Hoje eu vou falar sobre teorias da conspiração, sereias e o Triângulo das Bermudas. E por isso que eu tô de vermelho, completamente de vermelho, inclusive meu cabelo, porque eu já falei pra vocês que eu sou um tritão, então eu posso mudar a cor do meu cabelo como eu bem quiser. Mas de qualquer modo, eu gostaria de falar com vocês sobre algumas coisas que são correlacionadas enquanto as minhas gatas destroem meu quarto. Na verdade, eu vou fazer correlações. Eu vou falar sobre autores da teoria da comunicação que falam sobre o mass media e a sociedade pós-mass media, pós os aparelhos midiáticos. E eles estão falando, é a Escola de Frankfurt, eles estão analisando como a televisão, o rádio e posteriormente o cinema vão interferir na sociedade. Eu pretendo linkar isso com um filme que se chama Persepolis, ou Persepolissa, para ser um pouquinho em francês, né? Já que ele é de uma autora francesa, Marjane Satrapi, e linkar isso com a sociedade, com o panorama social que a gente está vivendo hoje. Mas você é professor de português e não de sociais. Todo mundo no campus de letras lá da faculdade falava que eu deveria ter feito sociais ou achava que eu estava fazendo sociais. Então, se eles me vissem hoje em dia, eu acho que eu sou, assim, um estereótipo more. Estereótipos são sempre negativos, mas enfim. Vamos começar. Como a gente está falando quando a gente fala desses autores que estão pensando lá no final do século XX, começo do século XXI, as inovações e as repercussões que vão ter o surgimento do rádio, da televisão, e eles postulam, isso é um texto específico do Lazarsfeld, e tem mais um autor que eu não lembro, mas que o Lazarsfeld, junto com outro autor, desculpe outro autor, pelo amor de Deus, não me processe, eles vão falar que os mass media eles cumprem socialmente três papéis. O primeiro deles é eleger pessoas e colocar pessoas em destaque. O segundo deles é reiterar processos do status quo. Porque eles escolhem o status quo que eles vão defender e reiteram isso. Até porque você escolhe uma pessoa, quanto mais ela aparece nas novelas, mais fama ela vai ter. Quanto mais notícias, inclusive falaciosas, se tem a respeito dela, as fake news, mais ela vai aparecer. Daí o Bolsonaro ter ganhado as eleições com as fake news, inclusive contra e a favor dele. Né? Mas enfim. E o terceiro ponto que eles destacam é o efeito narcotizante que esses mass media têm na sociedade. Porque a gente viveria, naquela época, tá? Segundo esses autores, num estafamento tão grande diante da rotina estressante de trabalho, diante de todas as injustiças sociais, que se meus gatos não baterem agora, porque eles estão se batendo no telefone, eu acho que não vai. Enfim, que a gente precisaria de um tempo de narcóticos. Isso não só os narcóticos, as drogas mesmo, tanto a bebida, quanto o cigarro, quanto drogas mais fortes, não só não seriam mais suficientes, como os mass media, eles se tornariam narcotizantes e alienizantes para a gente parar de pensar a sociedade. E assim o ponto 2 tem o seu efeito. Porque a partir do momento que a gente para de pensar a sociedade, o status quo se reproduz. O status quo que é escolhido, inclusive, por esses mass media. Tá, o que isso tem a ver com o que eu quero falar além disso? Esses autores, eles são classificados posteriormente por Humberto Eco como apocalípticos, porque eles, de acordo com eles, depois disso, seria muito difícil a gente pensar em sociedade e pensar numa sociedade que não fosse caótica no sentido negativo do termo. Existem, diferente desses autores dessa escola de Frankfurt, os autores chamados de integrados que vão tentar entender os mass media de dentro e vão falar que os aparelhos midiáticos, eles inclusive, eles rebaixam desigualdades sociais que sempre ocorreram, eles divulgam material que antes ficava restrito a uma classe social e isso é verdade. Iago, o que isso tem a ver e aonde você quer chegar? Tendo em vista essa dicotomia apocalípticos integrados, eu quero chegar no filme. Persepolissa é um filme de uma autora chamada Marjane Satrapi, dirigido e produzido por ela. Na verdade, ela fala sobre a vida dela. E é muito interessante porque é uma animação. Só que é uma animação dela velha, lembrando da antiguidade. E tem uma posição de cor aqui.
porque a antiguidade dela perde a cor, é em preto e branco. E o presente dela é colorido. Só que o presente dela, ela tá completamente depressiva já. Ela é uma menina iraniana e ela nasce no Irã quando o Irã estava vivendo a revolução de derrubada do Shah e da o início da república louca e fanática islâmica. E por que eu estou trazendo isso para falar da nossa sociedade e o texto dos apocalípticos integrados? Essa menina, ela começa a ver isso e ela vai se surpreender porque de uma sociedade em que as mulheres não tinham tantas restrições, ela da infância para a juventude passa a ver todo mundo morrer, porque começa uma guerra subsidiada pela Inglaterra, que coloca o Irã contra o Iraque, e ela passa a ver que ela passa a ter aula de religião na escola, ela passa a ter o rosto coberto, e é esse o principal ponto que eu quero chegar com a nossa sociedade, porque ela, como mulher, tem que se colocar um véu inteiro, e não só a burca, mas toda aquela roupa que só mostra o rosto, porque teoricamente a mulher tem um corpo pecaminoso e qualquer parte passa a ser um assédio ao homem. Mas os homens da época podem ficar com roupas apertadíssimas e mostrando tudo. Ela, inclusive, chega a questionar isso na faculdade, quando ela vai fazer. Desculpa, faculdade. Mas, enfim, o que eu quero chegar e o que eu quero dizer com esse quadro é que, tal qual a Marjane, naquela época, ela vai passar por várias coisas, inclusive ela vai para um internato de freiras, aí depois ela xinga a freira, ela perde a própria identidade, porque ela é mandada para a França estudar, porque a família dela era rica e tinha medo que ela morresse, todos os vizinhos morrem, ela é mandada para a França para estudar e para ficar em segurança, e ela nega a própria identidade, acaba falando que é francesa lá dentro. Da mesma forma, eu acho que o choque que ela viveu ao ver da noite pro dia as mulheres tendo que usar burcas, a gente está vivendo hoje tendo que ver as pessoas na rua usando máscaras. Mas o pior que isso é que a ideologia reinante, que são as representações mentais acerca das materialidades, elas reproduzem, na verdade, como os apocalípticos falavam, elas tentam normalizar isso. E a partir de um momento, ficou tão natural ter que andar com um véu que ela entra em casa com um véu. E a avó dela, que é obviamente mais velha, olha pra cara dela e fala: Tira esse véu da cara. A gente tá entre amigos aqui. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao ponto que a nossa sociedade, não só a brasileira, a gente precisa de verdade. E é aí que entra a teoria da conspiração e esquerdopata sem a mamadeira, porque eu, como pansexual, cresci sem mamadeira nenhuma, então vocês que lutam. A gente, enquanto sociedade humana, já faliu. Eu tô sendo um pouco apocalíptico quando eu falo isso, mas na verdade eu tô sendo realista. O realismo, enquanto margem, enquanto movimento sócio-histórico, cultural, não só da literatura, ele tentava literalmente fazer isso, desvelar as mentiras sociais e as desigualdades para que algo melhorasse. Eu não sei se eu tenho mais esse instinto realista de esperança que algo melhore, porque os realistas foram tão idealistas ou mais que os românticos. Mas na verdade eu tenho dentro de mim uma necessidade de que algo seja feito. Porque foi esse status quo que nos colocou na necessidade de ter que sair para a rua e usar máscara. E me assusta que já tenha se chegado ao estado dos mass media de narcotização e de normalização. A formação ideológica dominante já conseguiu reproduzir o status quo de modo que vá para o seu trabalho, coloca uma máscara e sai. A máscara vira só um adorno, uma meia que eu coloco no pé. E não, aí a gente não problematiza o que nos levou a ter que usar máscara, o que nos levou a passar por uma pandemia de um vírus, o que nos levou e o que nos colocou num status quo que mostra uma falência, sobretudo das, das estruturas de poder de todos os modos, inclusive das estruturas de saúde, que não conseguem, não estão preparadas para uma pandemia de um vírus respiratório. E simplesmente normalizar, colocar uma máscara, sair para a rua, é você se integrar ao status quo que te colocou nessa situação. E além disso, e mais triste do que isso, o nosso presidente não é ariano à toa, tá? E você é um pouquinho mais esquerdopata agora. Vocês lembram quando Dória, o nosso atual governador,
estava saneando os mendigos da sociedade e apagando grafites que na verdade são arte, mas ele estupidamente achava que era pichação. Coloquem isso para o governo federal. O coronavírus está sendo usado como arma. Mais de 15 mil mortes no Brasil já, e o presidente falando que o que ele pode fazer, na verdade, só reproduzem o fato de que isso é uma arma biológica para sanear. E você, população, que é estimulada a sair para a rua, que é estimulada a reproduzir um discurso de coronavírus para mim não existe, eu tenho que manter a minha família, então eu tenho que sair para fora, colocando uma máscara, eu tenho que sair e trabalhar para colocar comida dentro de casa. Você está sendo escolhido para morrer. Você está sendo escolhido para ser saneado da sociedade. Porque você está sendo escolhido, está sendo taxado pelo governo como não ariano o suficiente. E é aqui que a gente perde a cor. Como a Marjane Satrapi perdeu a cor ao pensar no passado. Eu espero que isso, na verdade, é um grito de desespero que eu tô fazendo, tão grande quanto os meus cachorros estão latindo. E eu espero que alguém, algum de nós, acorde para isso, passe a pensar que, na verdade, toda essa ideologia reinante é problemática e esse status quo precisa ser mudado. A gente não pode fingir como se nada tivesse acontecido e como se nada estivesse acontecendo. Algo precisa ser feito, porque a gente já está em falência, o nosso planeta já não aguenta mais a quantidade de poluição que esse capitalismo gerou. Tem vários vídeos e vários autores, vários pensadores contemporâneos que falam sobre isso. Bom, é isso que eu queria deixar. Eu acabo o vídeo de forma apocalíptica, mas eu gostaria de ser integrado no sentido de vamos integrar esse sentido de caos que a gente está vivendo e tentar prompts de comando para uma nova ordem mais humanitária. É isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fiquem bem. E não só coloquem uma máscara na cara. Pensem o que levou vocês a ter que usar essa máscara na cara. Nunca percam isso de mente. Não normalizem isso. Porque normalizar isso é um problema. Normalizar isso é jogar pra frente uma falta de competência em combater o coronavírus. Jogar pra frente um estado de pessoas que nos governam que são incompetentes e que foram colocadas lá para sanear e tirar da humanidade pessoas que não têm renda, pessoas que são desprovidas de capital, porque o que eles querem na verdade é só que o capital circule e que vocês como ovelhas deem lã para eles. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Pensem em para quem vocês estão dando lã e se a vida de vocês vale a pena e se vale a pena vocês serem saneados dessa forma.